Os Atos dos Apóstolos. A igualdade entre as pessoas. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Assim Jesus ordenou aos seus seguidores. Mas para o sumo sacerdote e os principais dos judeus, os ensinamentos de Cristo e seus seguidores eram heresia. Gentios que queriam adorar o verdadeiro Deus da religião hebraica eram tolerados na sinagoga, mas não eram bem-vindos. Um grande abismo de orgulho e preconceito separava os gentios intrusos da comunidade de membros da raça judaica. Mas apesar da repulsa de alguns judeus, muitos gentios continuaram acreditando no Deus dos judeus. Oravam para ele e levavam vidas devotas, jejuavam e eram caridosos com os pobres. Um desses homens era Cornélio, capitão de um grupo de soldados romanos em Cesareia, depois capitão romano da província da Judéia. Uma tarde, enquanto ele orava, Cornélio teve a visão de um anjo mensageiro que o chamou pelo nome. Cornélio. O que é, Senhor? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Sim, senhor. Eu acabo de ter uma visão. Um anjo do Senhor veio e me mandou enviar homens a Jope para chamar um homem de nome Simão Pedro. Ide agora mesmo. Mas já passa do meio-dia e Jope fica bem longe ao sul. É muito longe, senhor. É verdade, mas não pode haver atraso. As instruções foram claras. Encontrarão um homem de nome Pedro em uma casa junto do mar, que pertence a Simão, o Curtidor. Tragam ele para cá. Mais tarde, na manhã seguinte, os mensageiros de Cornélio estavam perto do seu destino. Esta era Jope, a cidade para a qual Jonas fugira muitos anos atrás, em uma tentativa inútil de escapar da missão que Deus tinha para ele. Era a cidade na qual, nesse exato momento, um outro homem questionava a sabedoria de Deus. O mesmo homem que os criados de Cornélio estavam indo buscar. Pedro estava orando, e uma fome súbita lembrou-o de que a refeição do meio-dia logo seria servida. Então, de repente, enquanto orava no terraço do seu quarto, Pedro entrou em um transe e viu o céu aberto e algo descendo como um grande lençol atado pelas quatro pontas. Dentro dele havia todo tipo de animais, répteis e aves. E uma voz disse para ele: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Mas Pedro não conseguiu esquecer sua rígida herança judaica e suas convicções. Alguns animais da visão eram alimentos proibidos para quem seguia a lei judaica. Uma lei que divergia muito da declaração de Jesus de que nada do que o homem come o desonra, mas apenas aquilo que ele faz, pensa e diz. 3 vezes Pedro viu a visão e ouviu a voz. Levanta-te, Pedro, mata e come. Não, senhor. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Não faças tu comum ao que Deus purificou.
O que isso significava? Pedro ficou desnorteado e confuso. O costume judaico estava sendo desafiado por Deus? Enquanto ele refletia, ouviu um barulho da rua lá de baixo. Procuramos Simão, de sobrenome Pedro. Ele está? Enquanto Pedro ainda estava perplexo com o que a visão que ele tivera pudesse significar, o Espírito lhe disse: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles. Não duvidando, porque eu os enviei. Procuramos Simão, de sobrenome Pedro. Ele está? Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Cornélio, um centurião da Cesareia, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse suas palavras. Deus havia enviado esses homens. Isso bastava para Pedro, e ele os recebeu em sua casa. No dia seguinte, Pedro partiu para encontrar o gentio Cornélio, como Deus havia ordenado. Esse era, de fato, um grupo estranho de viajantes. Um soldado romano, 2 criados da casa de um centurião romano, Pedro e um grupo de cristãos de Jope. Nenhum deles conhecia o significado dessa nova missão. Mas lá foram eles, percorrendo o caminho para a Cesareia, onde Cornélio o esperava ansiosamente. Agora, finalmente, o apóstolo estava chegando. Para Cornélio, Pedro era um profeta enviado do céu, digno de reverência. Assim, o oficial romano de alto posto não hesitou em se ajoelhar em homenagem humilde diante do homem que fora um simples pescador. Levanta-te. Eu também sou homem. Mas Pedro deixou claro que não se devia fazer reverências, exceto para Deus. Nessa ocasião histórica, gentio e judeu se reuniram como iguais diante de Deus. E quando Pedro e seus amigos entraram na casa de Cornélio, foi como se um grande abismo estivesse sendo transposto. Um abismo de preconceito e ódio entre homens de diferentes raças e religiões. Confiante de que Deus revelaria algo maravilhoso através de Pedro, Cornélio mandara chamar muitos de seus parentes e amigos íntimos para que ouvissem a mensagem que Pedro traria. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem se chama de comum ou imundo. Essa era uma revelação inspiradora, um grande passo para a frente. Reconhecer que nenhuma pessoa deve ser considerada comum ou inferior à outra. Mas tal ensinamento era praticável? Ele podia ser vivido? Talvez a resposta fosse encontrada nesse quarto, nesse dia. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Há 4 dias, a essa hora, eu estava orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, de sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Por verdade, reconheço que Deus não faz diferença entre as pessoas. E em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é agradável. Vós bem sabeis a palavra que ele enviou a Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Esta palavra veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E ele andou fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. E o mataram pendurando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas a nós, escolhidos por Deus como testemunhas. Nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele mandou que fôssemos pregar ao povo e testemunhar que ele é o que foi constituído por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. A ele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E enquanto Pedro continuava falando e testemunhando o fato que Deus não faz distinção entre as pessoas e que salva todos os que creem nele, fosse judeu ou gentio, algo maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo caiu sobre todos que estavam reunidos na casa. E os fiéis que tinham vindo com Pedro de Jope maravilharam-se ao ouvir Cornélio e seus amigos falarem em muitas línguas e louvarem Deus, como os discípulos fizeram no dia de Pentecostes. O dom do Espírito Santo também era para os gentios? Parecia difícil de acreditar, mas para Pedro era tudo muito simples. O Evangelho fora pregado para corações receptivos, o poder de Deus fora sentido, e um grupo de pessoas, como muitos antes e muitos mais ainda por vir, havia aceitado Jesus como seu Salvador e tinha experimentado a salvação de Cristo. De que importava se eles por acaso eram chamados de gentios? Mas para alguns dos irmãos em Jerusalém, que ainda estavam presos a preconceitos raciais, importava e muito que gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Em vez de se alegrarem com a difusão do Evangelho para outras nações, esses cristãos judeus indignaram-se com Pedro por violar suas tradições sagradas. E Pedro foi chamado para justificar suas ações, relatando tudo o que acontecera. E eu tive uma visão. Algo descendo, como um grande lençol atado pelas quatro pontas. Desceu e veio até junto de mim. Pondo nele os olhos, eu vi animais, feras presas, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: não, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me pela segunda vez do céu: ao que Deus purificou, não deves chamar de comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, sem duvidar. E também estes 6 irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele varão, e ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão Pedro, o qual te dirá palavras com que tu serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo.
como sobre nós no dia de Pentecostes. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu a eles o mesmo dom que deu a nós, quando nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para resistir a Deus? Então Deus deu até aos gentios o arrependimento para a vida. O testemunho de Pedro e suas testemunhas por fim convenceram os irmãos de Jerusalém de um fato revolucionário: o fato de que Cristo veio para também salvar os gentios. Deus derramou seu Espírito também sobre eles, ao menos sobre Cornélio e as pessoas na sua casa. Muito tempo se passaria até todos os seguidores de Cristo entenderem por completo que o Evangelho do amor de Deus é para todos, até reconhecerem a igualdade de judeus e gentios, a igualdade de todos os homens na visão de Deus. Mas um grande passo fora dado, graças à fé de Cornélio e à coragem de Pedro. Um dia, talvez, todo o mundo cristão entenderia o que Pedro aprendera em um terraço: que Deus não faz distinção entre as pessoas. Por enquanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.